Irmãos, sem perda de tempo, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, verso de número 15. Enquanto você vai se localizando, eu vou louvando a Deus por esta oportunidade, por essa porta que Ele nos abriu de estarmos aqui nesta noite louvando ao nome dEle. Porque eu creio que todos os dias que nós estamos aqui é mais um dia que o Senhor abriu a porta para que nós pudéssemos nos reunir para louvarmos ao Seu nome. E eu sou feliz por isso. Agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor, que nos dá a oportunidade de estar trazendo um pouquinho da palavra do Senhor ao coração da igreja. Agradecendo ao pastor, eu agradeço a todo o corpo de obreiro, liderança da igreja. E eu peço aos irmãos que orem por mim. Como eu costumo dizer, a minha intenção não é ser uma pedra de tropeço na vida dos irmãos para que não recebam aquilo que Deus tem para falar, mas que eu venha ser um canal de bênção, tanto para a minha vida quanto para a vida de cada um. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, eu gostaria que os irmãos localizassem o verso de número 15. Aleluia. Amém? Vamos fazer a leitura somente desse versículo, está último. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja Deus. Amados, eu estou diante de um dos personagens bíblicos que tinha uma responsabilidade muito peculiar, que lhe foi imputada já pelo título que ele carregava, a saber, Eliseu, que é este que vive o momento que nós acabamos de ler. Ele é conhecido como o profeta da porção dobrada. Os irmãos vão encontrar este texto na segunda de Reis, no capítulo de número 2, lá no verso de número 9, quando ele estava com aquele que é conhecido como seu mentor, que era o profeta Elias, que foi responsável por discipular, orientar, instruir, ensinar, capacitar Eliseu para substituí-lo. Então não tem como falar do profeta Eliseu sem citar o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eu sou suspeito para falar dele porque eu amo a forma como Deus utilizou este homem aqui na terra. E ele é extremamente conhecido pela firmeza que ele tinha na defesa da fé cristã. Os irmãos, na verdade, na fé a Deus, ao Deus de Israel. Os irmãos hão de convir que naquele tempo ele lutou fortemente contra a idolatria em Israel, a saber, Acabe e Jezabel, aonde teve que enfrentar uma grande tribulação, quando seus companheiros de ministério naquele tempo se venderam a Acabe e Jezabel e se dobraram diante de Baal. Os irmãos se lembram bem, até melhor do que eu, da mensagem do Carmelo. Quem é que não lembra daquela batalha, uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada, quando o profeta Elias, espiritualmente falando, e tudo isso se materializou no cume do Carmelo, lutou contra os profetas de Baal. Naquele dia o Senhor fez fogo descer do céu, porque aquele homem pediu, e Eliseu foi mentoreado por este homem. Elias, ele realizou milagres no seu tempo, ele multiplicou o alimento de uma viúva que não tinha comida nem para aquele dia. Durante todo o período de fome, aquela mulher teve o que comer e o que beber, depois que esse homem profetizou para ela. Ele também foi responsável pela ressurreição do filho daquela mulher. Os irmãos se lembram melhor do que eu dessa história.
E os irmãos vão lembrar também que Elias foi levado ao céu. Elias não conheceu a morte. Elias foi levado ao céu por um redemoinho. E nesse dia, ao lado de Elias, estava esse homem aqui, o profeta Eliseu. E foi nesse dia que ele ganhou esse título que carregou até o fim da sua vida, de profeta da porção dobrada. Por quê? Porque ele queria ir junto com Elias, mas não dava para ir. E Elias sabia que não dava para ir, era inviável. Mas Elias falou: olha, o que eu puder fazer por você materialmente, eu vou fazer. Pede para mim agora o que é que você quer. Ele disse: olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. E nesse dia o Senhor derramou sobre ele. Mas com a ascensão inevitável de Elias aos céus, Eliseu teve que fazer algumas provas, e teve que passar por algumas provas, porque Elias foi provado, e se ele teria a porção dobrada, isso não poderia ser diferente. Então Eliseu também foi provado por Deus. E a palavra diz que ele recebe de Elias a capa, e a primeira prova que ele passou está no capítulo de número 12, no verso de número 13 e 14, quando os irmãos vão ver que ele está diante do Jordão, e as águas estão fechadas, de modo que ele não pode passar. E ele pega a capa de Elias e pergunta para o céu assim: aonde é que está o Deus de Elias? Ele pega essa capa, fere as águas com ela, e este homem aqui, que outrora era mentoreado por um grande homem de Deus, passa a ver os milagres que Deus pode fazer também por intermédio da vida dele. E as águas do Jordão, a Bíblia diz que se abrem para a esquerda e para a direita, e o profeta Eliseu passa no meio do Jordão a seco. Esse homem foi usado por Deus. Mas, queridos, é importante lembrar que, embora Eliseu tenha sido munido da capa de Elias, a capa era apenas um símbolo, porque o que realmente fazia as coisas acontecerem de forma sobrenatural da terra não vinha por intermédio da capa, mas vinha por intermédio do Deus de Elias, e depois por intermédio do Deus de Eliseu, que era o mesmo Deus. Então, amados, nós vamos perceber que nesse contexto histórico todo que nós abrangemos nessa introdução, nós podemos tipificar dois personagens aqui com a igreja. O primeiro é o próprio Eliseu. Eliseu, ele representa a igreja. Quando ele pede porção dobrada e pega a capa de Elias, esta está sendo tipificada como o Espírito Santo de Deus. Ninguém é obrigado a ter o Espírito Santo de Deus, até porque a palavra nos revela que ele vem sobre nós de forma voluntária. A todo aquele que confessa o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, esse recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então o Espírito Santo, ele não vem de forma a atingir você. Você levanta a mão, abre o coração e ele faz morada, porque você deu legalidade para ele assim fazer. Mas, queridos, todos aqueles que levantam a mão e confessam com a boca que aceitam a Jesus e que querem ter o seu Espírito consigo, este é obrigado e passa a ter a obrigação de ser responsável por fazer a sua vontade. Ele é responsável direto por manter o nome do Espírito Santo santo, e o nome de Jesus glorificado, e o Deus de Israel exaltado. Ninguém aqui é obrigado a aceitar um compromisso com Deus, mas depois que assume um compromisso com Deus, é obrigado a cumprir com o compromisso que assumiu com Deus. Porque a partir do momento que nós somos revestidos de poder, conforme o nosso Senhor orientou os seus discípulos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós vamos perceber que foram cheios e revestidos do Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento foi feita uma nova aliança com aqueles homens e com aquelas mulheres, e coisas novas e sobrenaturais começaram a acontecer, e a igreja na terra só começou a se desenvolver depois que homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, depois que receberam uma porção dobrada do Espírito de Deus. E assim como aquela capa tipificava essa porção dobrada, o Espírito Santo nos reveste com o seu poder, nos capacita com o seu poder. Mas Paulo vai um pouco mais a fundo e ele fala: queridos, mesmo
mesmo estando nós revestidos de poder, também há necessidade de lutarmos contra as astutas ciladas do diabo. Então é importante que vocês sejam munidos também das armaduras que o Espírito de Deus pode lhes conceder: o capacete, as sandálias, a couraça, um cinto, um escudo e uma espada. É necessário que você seja coberto e protegido pelo Espírito de Deus. E queridos, eu quero dizer aqui, muitos dizem que tem Deus na vida, mas os sinais somente seguirão aqueles que creem e executarem a sua vontade. Eu quero abrir um espaço nesta introdução para glorificar a Deus pelo Espírito Santo que ainda está na terra. Porque se Eliseu foi utilizado, se Elias foi utilizado, é porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Eu quero dizer um negócio para você, para ficar bem claro: eu não sou nada, você não é ninguém, só somos alguma coisa, porque Deus está conosco. Nós só somos alguém porque Jesus faz morada em nós. Nós só temos uma relevância aqui na terra e somos conhecidos como noiva, porque o Espírito Santo de Deus continua entre nós, fazendo valer a promessa que disse: eu vou, mas eu mandarei um outro Consolador para ficar convosco, mas não se preocupe, porque depois eu também voltarei, para ter também vocês juntamente comigo nas mansões celestiais ao lado do meu Pai. Vou preparar um lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Queridos, esse texto que lemos carrega uma história muito forte. E esse aqui é um contra-ataque do mal contra o exército de Israel. E a palavra vai dizer que o rei da Assíria, ele estava montando um planejamento para destruir o exército de Israel. No verso de número 8 do capítulo que nós acabamos de ler, está escrito o seguinte: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O que isso significa? Veja bem, irmãos, eu vou contextualizar para que os irmãos entendam o que é que essa história quer dizer. O exército de Israel, não o exército sírio apenas, ele fazia excursões em diversas províncias. Era treinamento do exército. O líder, o rei de Israel, ele comandava as tropas do exército, e ele colocava as tropas para fazer excursões em outras províncias, de modo que o rei da Síria, como ele estava querendo fazer guerra contra Israel, ele começou a enviar as suas tropas exatamente para o local onde as tropas de Israel estavam fazendo as excursões. Mas olha só o que acontece no verso de número 9: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, verso número 10, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Ou seja, seguindo a orientação de Eliseu, o rei de Israel se guardou e não permitiu as excursões aos locais aonde geralmente eles iam. Mateus, o que isso significou? Significou que Israel foi coberto pelas mãos de Deus, porque um homem tinha revelação. Revelação, irmãos, revelação de Deus, revelação do trono, revelação do céu, ela gera livramento, ela gera salvação, ela gera transformação. Revelação do céu gera escape, como foi cantado aqui pelas crianças. Revelação do céu é isso. Eu vou apontar. Revelação do céu não tem nada a ver com código DDD, não tem nada a ver com número de RG nem de CPF. Revelação não tem nada a ver com o nome da sua mãe, do seu pai de criação, ou então o pai de sangue. Revelação não é nada disso. Que coisa poderosa estaria eu fazendo se olhasse aqui para o meu querido evangelista Judas e revelasse o nome do seu avô, e depois sentasse nesse local aqui?
certamente não mudaria em nada a sua vida, porque revelação de Deus nunca foi isso. A revelação que vem do céu, ela transforma uma vida, ela muda percursos, ela altera rotas, ela sara coração, ele transforma vidas, ele tira do lamaçal do pecado. Revelação do céu, ela faz você que está sentado aí ouvi-la, constrange o seu coração e faz com que você tenha a oportunidade de dizer: Senhor, eu me rendo diante desta revelação. Meus queridos, você se lembra de José? José teve sonhos e visões divinas, embora sua família não acreditasse no que ele falava. Um dia José teve a oportunidade de interpretar um sonho, e nesse sonho ele falou o seguinte: olha, serão 7 anos de prosperidade, mas também serão 7 anos de escassez. Isso salvou a sua família, a sua posteridade, que seria o povo de Israel, e também salvou o Egito. Mateus, o que isso significa? Significa que revelação de Deus mata a fome. O que está faltando na igreja no nosso tempo, no século 21? É revelação. Mateus, por que nós vemos tantas igrejas vazias? Não tem alimento, não tem revelação. Irmãos, o movimento é lindo. Eu sou do movimento, eu sou do Pentecoste. Eu gosto de me alegrar, os irmãos sabem disso. Eu gosto de pular, eu gosto de gritar, eu gosto de sair marchando. Mas queridos, se esse fogo não vier por intermédio da santa revelação do trono de Deus, ele é estranho, ele não vai mudar a sua vida, não vai comover a sua alma, não vai mudar o teu modo de viver e nem o teu modo de pensar. José tinha a revelação de Deus, e isso mudou a história de uma nação. Certamente o seu povo morreria de fome, é isso que diz a Bíblia, mas a revelação de Deus que veio sobre a vida de José mudou toda a trajetória de uma nação. Queridos, tem gente que só se sustém de pé porque Deus te deu uma revelação. Tem casas aqui que nem imaginam que ali já era para estar todo mundo perdido, talvez até morto, mas Deus te usou com revelação. Mateus, o que isso significa? Significa que Satanás só se anda na casa de crente que não tem revelação. Mateus, luta tem, mas se tem alguém com revelação, a coisa muda, a coisa é diferente. O Espírito de Deus tem liberdade onde há revelação, porque é Ele mesmo quem a concede. Talvez a sua casa nem saiba, mas se não fosse você lá dentro, sendo usado por Deus, não teria mais ninguém lá de pé. Mateus, mas ainda não levantaram a mão para aceitar Jesus, ainda tem gente que ficou para trás lá. Não desista deles. A revelação de Deus através da sua vida vai transformar aquele coração. Eu creio, queridos, que o culto começa no lar. Mateus, eu não consigo trazer ele aqui, eu não consigo trazê-la aqui para ouvir uma palavra de Deus que possa transformar a vida dele. Pregue você, fale você, instrua você. Ele não me dará ouvido. Se a revelação for de Deus, vai ser como fez com os irmãos de José. Não deram ouvido de cara, mas depois levaram os cestos vazios para José encher. No momento pode não fazer sentido, mas o sonho dos molhos vão se cumprir. No momento pode não fazer sentido, mas o sol e a lua vão se dobrar diante da revelação de Deus. O sol e a lua vão se dobrar. Mateus, o que simbolizam o sol e a lua? Domínio, poder e comando. Ele diz que ele é o cabeça da casa, mas quem vai comandar vai ser Deus por intermédio da revelação que ele vai colocar dentro do teu coração. O homem vai ter que se dobrar diante da autoridade do Eterno por intermédio da sua vida. Satanás só vai se andar naquele local enquanto você quiser. No dia que você bater o pé no chão e dizer: Satanás, Deus me mostra, isso acaba. Eu quero glorificar o nome do Deus de revelação. A mensagem desta noite talvez não faça a gente pular da cadeira,
mas eu creio que ela vai começar a queimar uma chama no coração de crente que tinha revelação e não tem mais. Presbítero Francisco, eu conheci crente que ia na casa de gente, meu irmão, e Deus revelava ali. Eu conheço obreiros que hoje pastoreiam campos, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus entraram na casa e falou: olha filho, Deus vai transformar a tua história, se prepara porque é chegado o tempo. E Deus transformou. Se a revelação é de Deus, Ele faz. Eu tenho mamães aqui que choram: Mateus, Deus usou um profeta em revelação, mas ele está fora. Se prepara porque o fogo pega. A revelação de Deus é como uma tocha de fogo que desce do céu, e ela persegue aquele endereço. Ela persegue aquele endereço. Ela persegue aquele endereço. Mateus, está quebrado, mas é vaso. O Espírito acha. Mateus, está quebrado, mas é morada do Espírito Santo. Uma hora ele vai encontrar, uma hora ele vai achar. Eu aprendi um negócio, irmãos. Deus não fica escrevendo e riscando o nome de ninguém do livro da vida. Uma hora a revelação vai se manifestar, o coração vai queimar, e ele vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, porque o nome do Senhor precisa e será glorificado na terra. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, e Deus está falando, Deus está falando. Não endureça o seu coração. Esta não é mais uma profetada, essa é a revelação. Essa é a revelação. Só tem quem procura no local da oração. É revelação. É revelação. É a revelação. É a revelação. Tu já percebeu, tu já sentiu que quando tu entra em algum lugar que tem a revelação de Deus, quando Deus fala, parece que Ele está contando a tua história? Eu estou sentindo que Deus está fazendo hoje isso aqui com a minha vida, presbítero Francisco. Quando eu entrei aqui nesta noite, o Senhor começou a contar a minha história, e Ele começou a dizer assim: olha, está grande a peleja, está travada, a batalha está travada, e o inferno está levantado e está com a mão na espada, mas eu sou contigo, eu sou escapa, eu sou livramento, eu transformo, eu te restauro. Olha, eu te solto, eu te sustento, eu te conheço, eu te transformo, eu vou libertar a tua vida, eu vou te restaurar. Deus já fez tanta promessa aqui nesta noite, que não precisa nem levantar a mão e dizer receba tal coisa, porque já foi liberado aqui. A revelação de Deus está aqui desde o início do culto. Quando o pastor, o evangelista Gilberto começou a orar aqui, ele já começou falando assim: Senhor, faz aquilo que o Senhor prometeu. Quando ele disse assim, eu disse: meu Deus do céu, o Senhor está começando a desenrolar o rolo já no começo do culto. Quando o pastor começou a cantar os hinos da harpa aqui, quem estava ligado de mão estendida já começou a receber a revelação do céu. Eu só estou confirmando que o céu está falando. Quem recebe a vitória levanta a mão e dá glória. Quem não recebe fica quieto, mas também não atrapalha eu receber. Mitriocerbe aqui a face de blonde ataio. Se Deus não transformar, Ele não é Deus. Se Deus não fizer, Ele não é Deus. Se Deus não moer, como Ele disse que vai moer, Ele não é Deus. Tu quer ver? Tu quer ver o que Ele vai fazer? Mateus, mas Ele disse que vai entrar lá e Ele disse que ia fazer isso. Foi Ele que falou? Espera, espera. Se foi Ele que falou, espera. Se foi Ele que falou, espera. Deus, olha irmãos, Deus vai abrir porta aqui para crente que não está contado. Eu vou profetizar, e é no mundo espiritual, porque eu preciso falar. Deus não vai abrir porta não, irmãos. Ele vai tirar o cadeado que Satanás colocou. Ele vai quebrar as correntes, Ele vai tirar a maçaneta, vai quebrar os ferrolhos, vai arrebentar a porta para você passar dentro dela. Vai ter crente aqui que vai receber coisa do céu aqui, tão grande que nós vamos ficar tudo besta olhando aqui o que Deus vai fazer. Se Ele diz que vai te usar, se prepara. Tem revelação do céu na terra, e Deus está reafirmando aquilo que Ele já falou ao teu respeito. Quem crê? Eu vou deixar você tirar um minutinho para glorificar o nome dele, porque não é possível. Você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamada para estar parada. O céu te chama para entrar em movimento. Mateus, mas para entrar em movimento, eu vou ter que fazer algumas coisas que eu fiz no tempo que eu me converti. Eu vou ter que começar
começar a fazer algumas coisas que eu fiz no tempo que eu me converti, então volta a fazer logo. Faz. Tem crente aqui que recebeu a promessa no dia que levantou a mão, nunca mais ouviu Deus falando mais nada a respeito dele. Sabe por quê? Porque você mudou. Não, Deus mudou comigo, Deus está entristecido comigo. Não, é o contrário. É o contrário. Você que mudou com Deus. Quando Deus te fez a promessa, tu estava de joelhos. Agora quer que Ele cumpra você de pé? Não. Jeremias, eu quero falar com você. Desce. Você sabe aonde é o lugar. Volta para lá correndo, diz o Senhor. Mateus, eu não tenho força, vai sem força. Mateus, eu não vou conseguir, vai aos bagaços. Evangelista Jodásio, tem crente aqui que chegou aqui aos bagaços. Teve crente que chegou aqui acabado. Só Deus sabe como ele chegou aqui. Mas você veio, querido. Isso já é o começo. Acaba com esse negócio de vir assistir o culto. Faz como fez no começo, vem cultuar. Vem cultuar, não vem assistir não, vem cultuar. Igreja não é Record, igreja não é Globo e nem SBT. Não é não. Igreja não é assim não. No sábado passa o jogo na Record, aí você põe lá. No domingo é o Luciano Huck na Globo, aí você põe lá. Na segunda-feira o jornal está na SBT logo de manhã, aí você põe lá. Igreja não é isso não. Deus não é animador de palco. Deus é santo. Igreja não é emissora. Deus não é dono de emissora. Igreja não é programa de rádio. Nem meu Deus é radialista. Igreja é casa do oleiro. E o oleiro continua mexendo no barro. E quem for barro vem para casa. Quem for barro vem para casa. Quem for barro vem para casa. Quem for barro vem. Sabe por que a igreja é tão pouco, como é que eu posso dizer, atrativo? Porque isso aqui não é um balcão, é um altar, entendeu? Sabe por que a igreja é tão pouco atrativo? Porque eu não sou farmacêutico. Que você chega, eu preciso deste remédio para este problema. Está aqui. Igreja é lugar de quem quer renunciar. Igreja é lugar de quem quer pagar preço. Pelo que, Mateus? Pela salvação. O céu é ganho à força. Essa palavra não mudou. A gente cai na besteira de achar que Deus está entendendo. Deus não está entendendo nada não, irmão. Não, mas dificultou. Deus não está aqui para facilitar. Não, mas eu pensei que ia ser mais fácil. A porta do céu continua estreita. Mateus, mas eu pensei que a caminhada ia ser um pouquinho mais leve. É espinhoso. Nós estamos andando sobre rosas. Como assim, Mateus? Sobre rosas? É, sobre rosas. Rosa não tem espinho? Anda descalço sobre as rosas. Eu preciso continuar a palavra. E eu vou entregar tudo aquilo que o Senhor me mandou ele entregar, porque o nome dele precisa ser glorificado por intermédio da sua vida. Eu não tenho negócio nem comigo mesmo aqui na terra. O meu negócio é com Deus e o meu alvo é o céu. Olha o que acontece no verso de número 11. Vamos ler aí, amados. Vamos ler aí. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Eu estou sentindo a unção dele aqui. Eu não estou falando só porque eu gosto, não. Eu estou falando porque eu estou sentindo. Eu sinto logo um frenesi, que nem diz no Nordeste.
Verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Eu vou traduzir agora. Sabe o que ele estava dizendo? Ele chamou a galera que trabalhava com ele, a turma do mal, sentou tudinho junto e ele falou assim: olha, é o seguinte, quem é o primeiro que vai levantar a mão e assumir aqui que está indo levar recado para o rei de Israel? Já fala já que eu vou matar aqui agora. Sabe por quê, queridos? Porque o negócio com Eliseu era, como diz a linguagem atual, é do inglês, era on fire. Mateus, eu não estou entendendo. Era na hora, amados. Era no momento exato. Era play exato. No momento que ele falava lá, no seu palácio na Síria, aqui descia a unção sobre o profeta Eliseu, e ele sabia exatamente o que estava sendo dito lá. A Bíblia fala, queridos, que não aconteceu nenhuma, nem duas vezes, foram várias vezes. Ele mandava o exército de Israel para lá, o rei da Síria dizia: olha, vamos então para lá. No momento que ele dizia isso, Eliseu corria, dizia ao rei de Israel: olha, sai daqui e vai para outro lugar, porque a Síria está indo para lá. Ele tirava as tropas de lá, trazia para cá. O rei da Síria ficava sabendo, movimentava as tropas para lá. Quando ele movimentava para lá, no caminho, Eliseu vinha de novo no palácio e dizia: rei, movimentou para lá, então vamos sair daqui e vamos mandar para cá. Várias e várias e várias vezes. Era isso que estava acontecendo. E sabe qual é a maior raiva do inimigo? É que a gente não precisa chegar até ele e confrontá-lo logo de cara. A raiva do inimigo comigo e com você é que a gente antecede o problema por intermédio da revelação de Deus. Está entendendo? E se o inimigo quisesse mesmo, irmãos, quebrar e acabar com a nossa vida, o ideal era estar frente a frente a ele. Porque quem está frente a frente com o problema fala o que quer no momento da raiva. O inimigo é doido por crente fazer isso. Eu vou cutucar ele, vou cutucar ela, até ela vir aqui para quebrar aqui, eu com confusão, com me criar uma contenda. O Senhor diz: não, olha minha filha, o que está acontecendo é isso daqui. Não vai, não fala, não diz nada, só se movimenta para outro lugar e deixa que eu estou trabalhando. Não vai, não fala e não diz nada, só sai daí porque eu estou fazendo. Não vai, não fala e não diz nada, se movimenta para lá porque eu sou contigo. Não vai, não fala e não diz nada, sai correndo. Não vai, não fala e não diz nada, está na hora de ir para o ciclo de oração. Não vai, não fala e não diz nada, vai para a igreja porque começou a hora da oração. Não vai, não fala e não diz nada, 4 horas do domingo, ensaio com o círculo de oração. Corre para lá, não fala nada. Sabe qual é a raiva do inimigo? É que Deus usa crente para confundir ele. Ele fica maluco com isso. Você lembra de Golias? Qual foi a raiva de Golias? Foi que alguém de Israel se levantou para vir contra ele? Ele queria. A raiva de Golias foi que mandaram um menino. Ele ficou todo confuso. Quando chegou no campo de batalha, além de ser um menino de baixa estatura, o inferno ficou louco. A raiva do inferno, usando a vida de Faraó, não foi porque o povo judeu saiu da sua terra apenas, não. Foi porque Deus levantou, foi logo Moisés, que foi criado com ele, estudou junto com ele, comeu na mesa com ele, sentou do lado do pai dele. Confundiu tudo, virou a cabeça de Faraó. Lembra do nome dele? Ramsés. Ele foi criado juntamente com Moisés. Deus levantou quem para o êxodo de Israel? Moisés, que estava ao lado dele, melhor amigo. Essa é a raiva do inferno, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Porque Ele decidiu escolher você para transformar aquela vida. Deus te escolheu, Deus te elegeu. E a maior raiva de todas do inferno, sabe qual é? Não é nem que Deus mandou o Messias para cá para nos salvar só, não. É porque Isaías falou assim, ó: e nós não vimos aparência nenhuma nele para que o adorássemos.
E essa é a realidade. Sabe qual foi a raiva do inferno? Foi que ele nasceu numa manjedoura. Ele não esperava por isso. Sabe qual foi a segunda raiva dele? É que ele entrou triunfante em Jerusalém em cima do cavalo branco, não foi? Foi não, foi em cima de um jumentinho. É por isso que o inferno não aguenta. Sabe por que o inferno ficou louco com ele? Porque ele, quando foi levantar os seus discípulos, ele não foi para dentro da sinagoga em Jerusalém e separou 12 poliglotas, conhecedores da Torá, não. Ele desceu para Galileia para separar 12 analfabetos, semi-analfabetos, para separar pescador. A raiva do inferno é que Deus escolheu você. A raiva do inferno é que Jesus escolheu você. Não era para ser você, mas Ele escolheu. A raiva do inferno é que mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo. A raiva do inferno é que Ele não precisava, mas entrou no Jordão para ser batizado por João. A raiva do inferno é que Ele não precisava de nenhum símbolo do Espírito Santo para ser conclamado o Messias, mas o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba naquele lugar, e Ele foi eleito na frente de todos. A raiva do inferno foi que Ele morreu de braços abertos na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. A raiva do inferno é que Ele separou Paulo, o antigo Saulo, assassino de crente. Deus te escolheu, Deus te elegeu. Esse barulho é de quem foi eleito. Esse som é de quem foi eleito. Esse barulho é de quem foi eleito. Sabe qual é a melhor coisa de todas? É que para a gente ter sido eleito, a gente não precisou entrar primeiro na faculdade. Ele elegeu mesmo assim. Ele falou assim, ó, eu te vi no ventre da sua mãe. Em outro texto ele vai dizer, eu te escolhi quando tu era substância informe. O que é a substância informe, Mateus? É um feto que ainda nem foi formado por completo. Quando Deus levanta, Ele levanta. Quando Deus chama, sai da frente, inferno. Quando Deus capacita, sai da frente, Satanás. Quando Deus capacita, aguenta, diabo. Aguenta, cão. Quando Deus capacita, irmão, olha, crente capacitado, usado por Deus, debaixo de revelação, irmãos, ele pode ser iletrado. Quando abre a boca, o céu confirma. Mateus, sou tão atacada pelo inferno, sou tão atacado pelo inferno. Tu é atacada porque tu foi eleita. Tu é atacado porque tu foi eleito. Satanás não tem nada contigo, e essa é a raiva dele. Ele queria ter isso aqui para falar de você, mas não pode falar. Mateus, eu sou tão fraco. Quando estás fraco, é aí que estás forte. O meu poder se revela. Olha a revelação. O meu poder se revela. O meu poder se revela na fraqueza. O meu poder se revela quando você olha para a situação e diz, Senhor, olha, acabou. Agora não tem mais jeito não. Aí o meu poder se revela. O meu poder se revela quando você olha para a despensa e não tem nada. Aí o meu poder se revela. O meu poder se revela quando você sabe que amanhã é segunda-feira, mas você, como muitos aqui, não vai poder se levantar para ir trabalhar. É aí que o poder se revela. O meu poder se revela quando está no leito de morte e o médico chegou e falou assim, olha, não tem mais jeito para ti não, já chamei tua família e te dei 3 dias. É aí que o meu poder se revela. O meu poder se revela na caminhada do luto para o cemitério. Até ali, Mateus, até ali o nome do Senhor é glorificado e o poder dele se revela quando em meio ao luto o Senhor ainda te dá força para glorificar o nome dele, como ele fez com Davi. O poder do Senhor, ele se revela em meio às nossas dificuldades. O poder do Senhor se revela quando nós não temos força para vir mais para a igreja. O poder de Deus se revela quando nós não conseguimos mais nem dobrar os nossos joelhos. O poder de Deus se revela quando o desejo de subir ao monte não aparece mais. O poder de Deus se revela quando o crente da madrugada desaparece. O poder de Deus se revela quando o jejum já não faz parte mais da nossa vida. Mateus,
Deus se revela quando acabam as minhas forças, exatamente. Quando acabam as suas forças, Ele aparece e te renova, para mostrar que você não é nada sem Ele. Se fosses fortes o tempo inteiro, certamente não terias nada a ver com o Deus de fortaleza. Mas como tu és fraco, a fortaleza do teu Deus reina e aparece. Ei, sobia, mitre terra la súbia, sobia comanda terra arábia, nasce a terra núvia, comandre a terra sub de comandácia. O inferno não manda. Quem governa e quem dirige é o céu. E Ele foi quem abriu a boca para falar aqui nesta noite que a revelação está sendo liberada e o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Eu vou descer aqui. O poder de Deus vai se movimentar. Deus vai te encher, Deus vai te mover, Deus vai te moldar. O inferno vai ter que recuar. As portas não vão poder prevalecer. As cadeias vão ser quebradas. Os cárceres vão estremecer debaixo da voz dele. Sobre a terra na raia só, muito que ela sou cantoraia, ai certo ha. Deus vai te renovar aí. Teve crente aqui que renovou a aliança tem pouco tempo. Tu renovou a aliança de verdade? Então abre a tua boca que a tal eu cheirei aí agora. Abre a boca e vai. Enche, Jesus, enche ele. Enche, olha aqui, ó. Enche, 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 Jesus, enche ali. Olha como Deus está fazendo aqui. Deixa Ele se mover aqui. Enche mais aqui no círculo de oração, Jesus. Enche, 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 enche. Deixa Ele se mover aqui. Deixa Ele se mover ali atrás. Olha como Ele se move ali. Feche os seus olhos e abre a sua boca aí. Quem puder levantar a mão, levanta. Porque o Espírito Santo de Deus está descendo aqui agora. Se tem revelação aqui nesse lugar, se Deus está usando a minha boca, abre a tua aí e recebe o que desce do céu. Subia, camão terebia, recíprio que fácia, deleve a terra, sube de comandarábia. Comídria, saio, dipa, desce, crébia. Deus vai renovar o teu ministério hoje. Chega de ficar parado. Deus vai renovar o teu ministério hoje. Mateus, quando eu sair daqui, eu vou sair motivado para fazer obra, vai. Mas a carne vai estar fraca. Eu estou te dando um conselho. Reveste-se agora do poder de Deus, para teres força para lutar contra as astutas ciladas do inferno. Deus vai te renovar aí agora. Eu vou deixar Deus falar. Eu tenho apenas 10 minutos, mas eu garanto que eu vou terminar na hora. O céu está usando a minha boca para dizer que vai acabar com a falsa felicidade de alguém. Vai acabar. Mateus, o que é isso? Deus vai acabar com falsas felicidades. Tem gente aqui que está confundido.
Está achando que é feliz, mas não é. Está pensando que está feliz, mas não está. Quando o Espírito Santo te der um abraço, tu vai entender o que é felicidade de verdade. Tu não sabe o que é ser feliz, não sabe. Mas eu tenho tantos amigos, eles todos vão desaparecer no dia que a solidão e a dor baterem na tua porta. Mas o Espírito Santo de Deus te mostrará o que é felicidade quando te abraçar naquele lugar de solidão e dor. Deus vai curar a tua depressão neste dia. Deus vai arrancar de ti essa ansiedade. Se prepare, porque as revelações de Deus vão começar a descer. Deus vai começar a renovar essa coisa linda que Ele vai fazer. Olha Ele refazendo aqui, ó. Olha Ele refazendo aqui, ó. Deus vai acabar com esse relacionamento. Deus vai acabar com essa falsa amizade. Deus vai acabar com esse ambiente, vai destruir e vai desfazer. Deus vai reconstruir um local para você habitar. Você não foi feito para estar prevariando por aí. Deus te chamou para ser profeta, para falar as revelações do céu. Mateus, eu amo tanto ele, eu amo tanto ela, vai acabar. Vai dando tchau. Se tu der a mão ao Espírito Santo, eles vão desaparecer. Eu garanto para você. Se tu andar de mãos dadas com o Espírito Santo, eles vão sumir. Eles vão se revelar. É sinagoga de Satanás. É pacotinha do inferno. Vai tudo cair por terra. Deus vai mudar o teu endereço. Antes de você ser morto pelo inferno, Deus vai expulsar Satanás de lá. Ele não vai perder você. Recebe aí o livramento. Recebe aí o livramento. Recebe. Pega o livramento aí. Vou encerrar agora. E você continue aí. Eu já estou terminando. Eu já estou acabando. Vou encerrar agora. A palavra de Deus diz que um dos servos disseram para o rei da Síria o seguinte: olha, quem está revelando isso daí é Deus por intermédio da vida de um profeta lá de Israel, e o nome dele é Eliseu. E ele está lá na província de Dotã. A palavra de Deus chega ao verso de número 15, que foi onde nós lemos ali, verso de número 14, melhor dizendo. Ele manda levantar os cavaleiros, os carros e um grande exército. Foi necessário uma miríade de gente demoniada para poder ir até Dotã para acabar com a vida do profeta Eliseu. Quando eles chegaram lá, a província ela é sitiada por montanhas. Esses homens ficaram ao topo das montanhas em redor. Irmãos, foi um nó cego. A tenda de Eliseu e do seu servo estava bem no meio. E a palavra chega no verso de número 15, aonde nós lemos, aonde está escrito exatamente: e o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu que estava dentro da tenda com ele, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, logo de manhã, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Foi um nó cego. Eu só consigo me lembrar daquela passagem de Davi: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Quando Davi disse: eu elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele está olhando para a morada, igreja. Se nós continuarmos olhando para cá, nós vamos ficar aqui quando a trombeta tocar. Faça como Davi fez, eleve os seus olhos para os montes. Mateus, mas os meus inimigos estão logo depois ali em cima dos montes. Mas o teu Deus está atrás dos montes, está lá no céu. E é de lá que veio o teu socorro. O teu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. É de lá que veio. Que maravilha, Deus. As possibilidades acabaram. Meu Deus, a palavra de Deus diz que
Eliseu, sai para o local onde estava o seu servo. Olha para ele e disse: não temas, não tenha medo. Sabe por quê? Porque é mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mateus, o que aqui significa? Significa que o crente sempre está em maioria. Igreja, por misericórdia, sempre tem alguém orando. Nós estamos em maioria. Mateus, mas não apresentaram o meu nome especificamente, talvez na oração, mas se apresentou a igreja, você faz parte do corpo, já apresentou você também. Graças a Deus que você está aqui. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente. O que tocar para mim, toca para você também. O Espírito que descer para mim, vai descer para você também. A unção que descer para mim, vai descer para você também. Mas não ficou só por isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Eliseu disse assim, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Sabe por que é tão difícil ser o único usado por Deus dentro do nosso lar? Porque os outros estão todos de olhos fechados e parece que a gente é doido. É por isso que crente sai por louco, viu, irmão? É por isso que crente sai por maluco, porque vê coisa que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve. Aí quem pensa que tem razão se inflama com o desejo da razão e fala: você não sabe nem o que está fazendo, nem o que está dizendo, você não sabe de nada. Eu sei mexer no celular e o senhor não sabe. Ele não sabe o que está dizendo, ela não sabe o que está dizendo. Fala como nécio, porque não vê o que você vê. Mas Eliseu fez uma oração: Senhor, abre os olhos dele aqui agora. A palavra de Deus diz que quando Eliseu orou assim, os olhos daquele menino imediatamente se abriram, e eis que ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Deus está levantando um exército em teu favor, e se os seus olhos ainda não podem contemplar, eu vou profetizar aqui agora. Levanta a tua mão. Deus, abre os olhos dele, dela aí agora. Deus, abre. Aleluia, maior é o que está em nós do que está, aleluia, o que está com eles. Maior é o que está com você, aleluia, do que o que está com ele. Maior, aleluia, é aquele, aleluia, que um dia te aceitou no seu meio, te chamou de filho e de filha. Aleluia, Deus Santo e poderoso. Esse Deus é maior. Aleluia, esse Deus, aleluia, é maior. Porque se preocupar se Deus está trabalhando, aquele homem vai dizer: meu Deus, está vindo aí um grande exército, o que é que eu faço? Ai, meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? O Senhor vai responder: maior é o que está conosco do que o que está com ele. A tua guerra, aleluia, não se preocupa, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus.